Então a gente está no Daf Gimel Amud Bet, nos dois pontos. Vamos começar de novo dos dois pontos. A Gemara, depois de falar sobre que a mulher ela pode casar com Kesef, Shtar e Biá. É a primeira Mishnah que a gente já falou, que ela pode casar através de dinheiro, Shtar, o documento, e Biá, que é a relação com o marido. Então, a Gemara agora vai perguntar de onde a gente sabe isso. De onde a gente sabe o primeiro, né? O primeiro caso que é o Kesef, de onde nós sabemos. Então pergunta a Gemara, está nos dois pontos, que está 7 linhas do começo da página. Então tem um acróstico Mem Lamed, né? Então isso significa Minale. Da onde isso? Da onde que a gente sabe o dinheiro, o Kesef, que pode se casar com dinheiro, que na verdade é como a gente casa hoje, que é o anel. O anel é algo que vale dinheiro. Deixa eu começar daqui para... Então, Minale. Vetu, outra pergunta, a Gemara fala, Hadetnan ha'av zakai, bebito, bekidushea, bekesef, bishtaru bebiá, Minale demiknei bekesef, bekesef de avuau. Então tem uma Mishnah que a Gemara agora vai aproveitar para entender ela. Está escrito que o pai, ele é dono, tem o mérito na sua filha de poder fazer o Kiddushin dela em Bekesef, Beshtar Bebiá. Então ele pode decidir tal, essa parte do casamento, tanto nessas três coisas, Kesef, Shtar e Biá. E então isso está escrito lá na Mishnah. Então isso é a princípio, isso é tanto quando ela está pequena, Taná, e tanto quando ela é jovem. A gente explicou na introdução qual é a diferença. A gente tem 3 níveis. A moça ela é dividida nas idades pelas diferenças de halachá, de leis, assim, ela vai até 12 anos, ela é a Taná, pequena. Depois ela tem 6 meses, mais ou menos em geral entre 12 anos e 12 anos e meio, que ela vira Na'ará, tipo jovem, e depois de 12 anos e meio ela já é Bogeret. Aí ela já fica mais independente do pai. Então aqui está escrito a princípio que o pai ele pode casar a Ktaná ou a Nará. A princípio assim, vamos ver. Então fala Gemara, Minala, essa é a primeira coisa. De novo a mesma pergunta dessa Mishnah. Da onde a gente sabe que ele pode fazer isso com dinheiro? Quer dizer que ele vai ficar com ele o dinheiro, vai poder... ou a pessoa vai querer casar com a moça com dinheiro. Então, quem vai casar vai ser o pai. Quer dizer, quem vai ficar com dinheiro, o pai. Da onde a gente sabe isso? Minala de Mikne Kesef, da onde a gente sabe que casa com dinheiro? Ve Kesef de Avuau. E que o dinheiro é do Avua, do pai. Amar aviúda amarav, de amar kra, de atzachinam en Kesef. En Kesef, en Kesef leadon ze, aval yesh Kesef leadon acher. Umaniu av. Então a Gemara pega um passuco, um outro passuco da Torá, que a princípio não está falando sobre isso. Sobre o que está falando? Está falando quando a pessoa, a mulher, ela virou escrava, que a gente já falou na introdução, tipo de escrava judaica, e uma das regras que tem é que se ela entrou para ser escrava menos de 12 anos, quando ela faz 12 anos, ela fica ela é solta. Então, está escrito na Torá, e esse dono, na verdade, ele tem a opção de casar com aquela moça. Mas, então, digamos que não casou, então ela é solta, e mesmo que, na teoria, ela entrou para trabalhar alguns anos, 6 anos, e está agora no 3º ano, quer dizer, ainda falta um valor ainda que ela tinha que trabalhar para pagar, ou para ela poder ser libertada. Fala a Torá, ficou 12 anos, ela é solta. Be'atzachinam, ela sai, sem deixar na Torá. Be'atzachinam, ela sai de graça. En Kesef, sem dinheiro. Tá? Então, um passuco a princípio não está falando de casamento, está falando da liberdade dessa escrava judaica. A Gemara vem e faz uma drachada aqui. Be'atzachinam en Kesef. Saiu de graça, não tem dinheiro. A princípio está mais esse sem dinheiro. Saiu de graça, é sem dinheiro. Para que falou novamente? Então
A Gemara fala, En kesef leadon ze, aval yesh kesef leadon acher. Não tem dinheiro, quer dizer, não precisa pagar para esse dono. Mas tem dinheiro, quer dizer, precisa pagar leadon acher para um outro dono dela. Qual seria o dono dela? Um outro dono, se não é um dono de escravo, o que pode ser? Então deve ser que está falando do pai. Quer dizer que vai ter um outro caso, que não é esse, mas que o pai vai ganhar dinheiro quando sair de junto dele. Do mesmo jeito que agora está saindo fora do dono, dessa escravidão, está saindo fora. Então, nesse caso, esse dono não recebe dinheiro. Quando estiver saindo do pai, sim vai receber dinheiro. Então é isso que a Gemara fala. O manihu, quem é essa pessoa que sim vai receber dinheiro quando ela estiver saindo? Av, o pai. Então a Gemara, a gente descobriu aqui uma pista aqui da Torá, uma drachá, que tem um caso que o pai vai sim receber dinheiro. Ou seja, descobrimos que a gente está falando que isso é o caso do casamento, então a gente está falando aqui que a gente sabe que pode receber dinheiro e isso vai fazer o casamento. Agora continua a segunda parte da nossa pergunta. A gente fez duas perguntas, né? Primeiro a gente perguntou sobre de onde a gente sabe que existe isso de dinheiro. Então a gente está vendo aqui que existe. Mas continua a Gemara, ve'eima ledidá. Talvez, vamos dizer, que é ledidá, que é para ela esse dinheiro. Quem falou que quando o pai casa, quando ela está casando, quando ela é pequena, alguma coisa assim, então ele que recebe o dinheiro. Tá bom, a gente descobriu que Be'atzah Hinam en Kesef. Nesse caso, ela não recebe dinheiro, no caso da escravidão, né? Essa foi a drachá. Nesse caso, o cara não vai receber dinheiro. Vai ter um outro caso que sim vai ter dinheiro envolvido, mas pode ser que ela que vai receber esse dinheiro. Então, isso que a Gemara pergunta, vem maledidá. Fala a Gemara, achiasta, havia mekabel kidusheia, dirtiv, ed biti natati laisha ze, veihi shakla kaspa. Então a Gemara fala, não, tem que ser que o pai que recebe esse dinheiro. Que existe esse dinheiro, a gente já percebeu desse primeiro passuco. Então vamos organizar. Agora a Gemara vai trazer um outro assunto, um terceiro assunto, para provar isso que é o pai que recebe esse dinheiro, porque ela levantou a opção, quem recebe o dinheiro talvez seja ela que vai receber. Então, qual é o próximo caso que a Gemara introduziu aqui? Está escrito quando tem um caso na Torá que fala assim, né, no Sefer Dvarim, Perek Kavet. Veja agora. A Gemara fala assim. Lá a Torá está tratando relacionado com aquele assunto que a gente viu em Ketubot. A gente já falou sobre isso. A pessoa, o pai, ele foi e casou a filha com uma pessoa. E essa pessoa está reclamando que ela não é betulá, que ela não é virgem. E o pai, ele discute, ele está falando não é verdade, ele está mentindo. Ele agora está inventando isso, ela sim é. Então a Torá ela fala isso, que na discussão o pai ele fala para o Beidin, et biti, esse é o passo que a gente está trazendo aqui, ó. Et biti natati laisha ze. Eu dei minha filha para esse homem. Então a Gemara fala, como assim? Ele deu a filha para esse homem, quer dizer que estava nas mãos dele de dar a filha. Então a Gemara fala assim, Achiasta, veja agora, havia mekabel kidusheia, o pai, ele recebeu o kidushin, ou seja, o que foi dado, digamos, foi dinheiro, quem recebeu foi o pai. Então ele falou assim, Dirtiv, como está escrito, et biti natati laisha ze, como está escrito, minha filha eu dei para esse homem. Veihi shakla kaspa, será que ela vai pegar o dinheiro? Será que na hora de casar ele recebe? E aí ele vai dar para ela o dinheiro? Quer dizer, a Gemara fala, não tem lógica. Se é ele que recebe o dinheiro, ele chegou e falou, como a gente vê na Torá, que ele falou, et biti natati laisha ze, minha filha, eu dei para esse homem, ou seja, é ele que recebeu o dinheiro, então se ele recebeu o dinheiro na mão, deve ser que o dinheiro é para ele. Tá, então a Gemara traz esse terceiro caso, então a gente já está falando de um terceiro caso da Torá, para explicar que quem recebe o dinheiro, quem vai ficar com o dinheiro é o pai.
Tá? Primeiro a gente estava falando de um caso normal de casamento, e a gente perguntou quem é que, de onde a gente sabe que dá para casar com dinheiro. Depois a Gumará, ela trouxe uma Mishnah que fala que o pai, num caso que o pai casa a filha pequena, que ele que fica com dinheiro, e ela pergunta sobre isso. E aí nós trouxemos um caso da Torá sobre quando a criança ela sai que ela era escrava, ela faz 12 anos, ela fica solta. E aí a gente provou que tem um dinheiro para um outro, que nesse caso ela sai solta sem dinheiro, mas no outro caso ela sai com dinheiro. E qual é o caso do casamento? E para provar que é o pai que recebe esse dinheiro, a gente trouxe um outro caso. Qual foi o caso? Nessa discussão que o cara acusa, casaram pensando que a filha era Betulá, que era virgem, e o pai fala que não. Então, nesse caso que a Torá está falando isso, a gente traz uma prova que quem casa é o pai, que ele foi lá e falou, eu dei essa filha, minha filha, para ele. Ou seja, então se ele deu, quer dizer que estava nas mãos dele. Então agora que ele deu, a Gemara fala, ele que vai receber o dinheiro. E quando ocorre a separação? Aí quando tem o vento, o marido tem que indenizar a mulher. O dinheiro vai para ela ou vai para o pai? Sim, para ela, porque depois que casa ela já fica independente do pai. Entendeu? Depois que ela saiu, ela já não tá junto do pai. Aí já vai para ela. Pergunta Gumará, mas mesmo assim, tá bom. Agora como a gente falou, tem dois níveis aqui. Tem a moça quando ela é considerada pequena ainda, Ktaná, e tem a moça da idade de Nara, que é aqueles dentre 12 anos e 12 anos e meio. Tá? E nesses dois casos, a gente estava querendo provar isso. A gente estava querendo provar que quem é que vai receber o dinheiro é o pai, no caso de casar ela. Certo? O pai ainda pode casar ela na Ará também. Então a Gemara fala assim, tá bom, você me provou que você me provou com um caso só, né? Você me disse que tem um caso que o cara fala, eu dei a minha filha para ele e tal, que a gente fala que o pai que recebe o dinheiro. Mas fala Gemara, pode ser que esse caso é só quando ela é pequena. Porque ela não tem mão para receber Kiddushin, ou seja, ela é uma criança pequena, ela não tem ainda discernimento, tal. Então, talvez nesse caso é o caso que o pai recebe para ele o dinheiro. Mas pode ser que quando ela já está depois de Nará, que ela já é Nará, pode ser que sim, o dinheiro vai para ela. A gente não tem uma prova. Certo? Como tem dois níveis, a gente achou um primeiro passuco, um primeiro versículo da Torá, a gente primeiro joga para a novidade menor, a gente não tenta fazer a maior novidade. Então, a princípio, a gente vai falar, pode ser que esse caso só está se tratando quando ela é bem pequena, aí sim o dinheiro vai para o pai, mas quem falou quando ela já está mais grandinha, já tem discernimento, já fez bat mitzvah, ela já está mais responsável em cumprir já mais as mitzvot, já tem todas as mais responsabilidades, pode ser que nesse caso o dinheiro sim vai para ela, a gente não tem nenhuma prova. E da onde que a nossa prova que a gente teve, vamos voltar só algo interessante, um ponto interessante que a gente tem que atentar aqui. Está escrito no Passuk, essa discussão, que o cara falou, eu dei essa minha filha para ele, mas naquele momento, a Torá fala claramente, havia Naará, chama ela do pai da Naará, da jovem, quer dizer que ela já tinha, na confusão aqui, ela já tinha mais de 12 anos, ela estava naquela idade, até 12 anos e meio. Então, como que a Gemara fala que esse passuk é uma prova, esse versículo aqui é uma prova, que o pai recebe o dinheiro antes de ser Naará, antes de ser jovem? O passuk estava claramente falando na Torá que o caso era de uma jovem, uma Naará. Então isso aqui os comentaristas já falam aqui, que na verdade a Gemara quis falar assim, que o cara falou, eu dei minha filha para ele. Quando que eu dei minha filha? Agora realmente ela já é jovem, já tem 12 anos e pouco. Mas quando que eu dei minha filha para ele? Pode ser que o caso era
que deu antes dos 12 anos, quando ela era pequena. Por isso que a Gemara, mesmo que o Passuco fala claramente que a confusão lá no Beidin, na discussão entre o pai e o marido, está falando de um pai da Nara, de uma garota de mais de 12 anos, entre 12 anos e 12 anos e meio. Mesmo assim, a Gemara tentou falar que isso aqui só é uma prova que o pai recebe o dinheiro quando ela é taná, quando ela é pequena ainda. Porque ele falou, essa minha filha eu dei, já dei no passado. Tá? Então até aqui tudo bem. Pode ser Neará, não pode ser Neará, não. Está nas mãos do pai. Pode ser Nará, que é o caso que ela era Nará, ela era jovem, mas pode ser antes também. Então a Gemara, ela fala, você não tem uma prova para mim que dá para receber, que o pai fica com dinheiro também quando ela já é jovem. Pode ser que o pai recebe o dinheiro do casamento só quando ela é pequena. Então, continua a Gemara. Aval Nará de Itlayad, uma Nará que ela sim tem Yad, que ela sim tem mão, sim tem de cabelo Kiddushin, para receber os Kiddushin, o casamento, Takdish e Hinasha, que ela possa casar a si própria, Betishkol Kaspa, e ela receba o dinheiro do casamento. Então agora a Gemara, para provar isso, que também na Ará o pai vai ficar com dinheiro, ela traz um outro assunto. Qual é o assunto? Então tem outro assunto na Torá que fala sobre leis de promessas. Então um dos assuntos interessantes de promessas é que o pai, ele tem poder de anular, logo que ele ouve, ele anula, se ele quiser, as promessas das filhas, da filha. Tá? Então, até ela ficar Bogeret. Quando ela chegar a Bogeret, ela já tem 12 anos e meio, o pai não vai poder fazer. Então tem outras regras que tem casos que o marido sim pode anular, tal. Então tem todas as regras, tem um tratado no Talmud Nedarim que fala sobre isso. Tá? Então, de qualquer forma, quando a Torá está falando sobre isso, a Torá escreve assim, no final da Parashá, ela fala assim, em Bamidbar, Pereklamed, Benurea Beitavia. Está escrito lá que ela Benurea, quando ela é jovem, Beitavia, na casa do pai dela. Então essas são as leis, tal. Benurea, quando ela é jovem, Beitavia, na casa dos pais. Então a Gemara faz uma drachada aqui. Kol Shvach Neurea Leavia. A princípio, ela fala assim, todo o tempo que ela está neureia, todo o tempo, todos os lucros, todo o shvar, tudo que ela rende na época de Neurim, na época que ela é jovem, quer dizer, até 12 anos e meio, Leavia, vai para o pai. Ou seja, se todas as rendas que ela tem nessa época vai para o pai que é dono, então inclui o Kiddushin, o dinheiro do casamento. Por isso que quando ele casa, ele recebe um dinheiro, porque o marido vai dar um anel, vai dar alguma coisa, não sei o que lá. Então, como está escrito em Nedarim, em relação às promessas, que tudo o shvar, todo o lucro que a jovem faz até 12 anos e meio é do pai. Então a gente aprende que está incluído aqui o dinheiro do casamento também. Então agora a gente conseguiu fechar, a princípio a gente está tentando fechar o que a gente estava pendente, que era, a gente já tinha entendido que o dinheiro, primeiro a gente já tinha entendido que dá para casar com dinheiro. Depois a gente entendeu que quando o pai casa a filha com dinheiro, para receber dinheiro, através do dinheiro do Kesef, com menos de 12 anos a gente já tinha visto, a gente entendeu já uma prova que isso vai para o pai. E agora a gente conseguiu, a princípio, ter uma prova que depois de 12 até 12 anos e meio também vai o dinheiro para o pai. Fala de Mará, mas isso aqui não dá para aprender daqui. Por quê? Vê lá, mas a de Amaravuna, Amarav, tem um estudo que falou Ravuna em nome do Rav. Minayin Shemase Abad Rav. Da onde a gente sabe que tudo que faz, assim, que produz
a filha vai para o pai, ou seja, quem é que pega os lucros do trabalho, ela foi trabalhar em algum lugar, ela ganha, estamos falando até 12 anos e meio, que isso entra para a conta do pai. Sheneemar v'chein kor ish et bito le'amah. Na Torá, quando o pai, o homem vender sua filha como escravo, né? Quando era pequena, a gente estudou na introdução os casos e como é feito, todo o trâmite disso. Mas de qualquer forma, está escrito que ele pode vender a filha para escrava. Do mesmo jeito que a amá, a escrava, os atos das mãos dela, lerabá, para quem vai? O rabá, para o dono dela. Assim também, a filha, os atos da mão dela, o que ela produz, vai para o pai. Ou seja, a Gemara fala assim, se o pai vai e vende, consegue ter a força de vender a filha como escrava, e depois tudo que a filha produzir vai ser do dono dela, então também ele, antes de vender ela como escrava, naquela idade, ele tem direito sobre a produção dela. Tanto é que ele tem direito sobre a produção dela que ele consegue vender ela para alguém. Então assim a Gemara fala que o Ravuna, ele quis trazer uma prova. Da onde a gente sabe que quando a mulher ela produz alguma coisa, quando a criança produz uma coisa, é do pai. Então ele trouxe um passuco da Torá que fala que o homem pode vender a filha como escrava. Fala Gemara. Pode vender, pode alugar. Não. Do que? É porque o que ela faz, ele recebe, então como se fosse. Ah, tá, tudo bem. Mas fala Gemara, você vê que a gente está agora com uma outra fonte da onde a gente sabe que o que a filha produz é para o pai. É uma outra fonte. A gente tinha falado antes, Beneurea Beitavia. A gente tinha falado que no assunto que a Torá falou sobre promessas, está escrito Beneurea Beitavia, que tudo que a jovem produz é da casa do seu pai. Isso que a gente tinha falado antes. Então, e aqui a gente está vendo uma outra fonte. Aqui a gente está vendo que ele provou do que ele pode vender a filha como escrava. Então quer dizer que a produção que ela faz quando não é escrava é dele. É uma outra fonte. Então pergunta a Gemara, por que ele precisou de uma outra fonte? Por que ele não quis aprender isso do assunto de promessas? Isso que a Gemara pergunta. Teipo Clay, tira daqui, quer dizer, tira a tua novidade, tua lei, Mimbeneurea Beitavia. Do passuco que fala de promessa, Beneurea Beitavia, que é esse passuco esse versículo que a gente falou antes. Por que ele não quis falar daqui? Por que ele não quis trazer nenhuma prova de promessa, das leis de promessa, para falar que o lucro que a filha tem é para o pai? Essa é a pergunta da Gemara. Poderia trazer esse passuco. E sim, a gente tem que explicar uma outra coisa. Está escrito Be'afarat Nedarim Udirtiv. Esse passuco está falando em Afarat Nedarim, quando você anula promessas. Udirtiv, esse que está escrito. Achinami Be'afarat Nedarim Udirtiv. Então, Gemara, no nosso caso também, a gente quis. Por que ele não quis trazer isso? Porque está tratando de anular promessas. Aqui também a gente. Esse passuco está tratando de anular promessas. Então por que a gente pode trazer isso? Vamos dizer que a gente vai aprender daqui realmente. Fala, mas qual o problema? Eu sei, entendi que está falando de promessas, mas estuda dali que o pai tem poderes sobre o que a filha produz. Fala Gemara, uma regra. Mamona meissura loyalfina. O que quer dizer mamona? Dinheiro, meissura. Isura é coisas que são proibidas e permitidas na Torá. Tem classes, né? Quando a gente estuda aqui no Talmud, a gente vê que tem classes de mitzvot, de assuntos que dá para se dividir. Uma das duas classes que dá para dividir é mamona. O que é mamona? Dinheiro, coisas monetárias. Por exemplo, no nosso caso, dinheiro. O pai vai casar a filha, a gente está querendo perguntar para quem vai o dinheiro. Se vai para o pai ou vai para a filha esse dinheiro. E
Aqui, no outro caso, e tem casos que chama Issurim, proibições, coisas permitidas, coisas proibidas. Por exemplo, kasher, taref, uma coisa carne com leite e tal, permitido, proibido. E outra coisa que pode, não pode, é promessa. Está dentro dessa regra. Se a pessoa ela prometeu que agora ela tem que cumprir, não pode descumprir uma promessa. Isso aqui não é dinheiro, isso aqui não tem nada a ver com o monetário. Se eu chego e falo que eu não vou nunca ter proveito dessa Coca-Cola, isso aqui não tem nada a ver com dinheiro. Isso aqui é uma promessa que a pessoa fez. Tá? Então, isso aqui é uma outra classe. Então, a gente tem, como é uma outra classe, a Gemara sempre entende que outra classe desse tipo, está enquadrado diferente, são outras regras também. Então, a gente tem uma regra que nunca a gente consegue aprender algo de que está em uma classe para outra classe. Então, nunca a gente não pode aprender regras monetárias de regras de promessa, de regras específicas na Alahá, de carne com leite, coisas que são outros enquadramentos. Issurim significa proibições. Issurim é proibição. Então, mas é essa outra classe, coisa que não tem a ver com dinheiro. Então assim a Gemara respondeu. A Gemara falou assim: mas a gente tinha um passuco muito bom, uma prova muito boa, que tudo que que a criança, a moça até 12 anos e meio produz é para o pai. Então a gente poderia aprender daqui que o casamento, o dinheiro do casamento vai para o pai. O único problema é que a nossa fonte, da onde ela era, essa era de promessa, era dos assuntos que falava sobre promessa. Se esse assunto fala de promessa, mamona, meissura, mamon, dinheiro, missura de surim, de coisas proibidas e permitidas, loyal fina, a gente não pode aprender, a gente não aprende. Então, por isso que a gente não pode usar essa fonte. Então, volta agora a nossa questão, que é, da onde a gente sabe que o dinheiro que o pai, quando casa a moça, na idade de Nara, que é 12 anos a 12 anos e meio, da onde a gente sabe que esse dinheiro vai para o pai e não vai para a filha? A gente ainda não resolveu. Voltamos a estaca zero nessa parte. Fala Gemara, Bechiteima, vamos dizer, talvez, Nilav Miknasa. Vamos aprender de Knasa. O que é Knasa? Knasa é uma multa. Então tem um caso na Torá, quando uma pessoa, um Yehudi, né, ele violenta uma Yehudiá, uma judia, né? Tem um caso de abuso. Então, uma das coisas que a Torá fala é que ele tem que pagar um valor para o pai dela. Tá? Isso aqui é um knas, é uma multa. Por que isso é chamado multa? Porque isso aqui não é algo a mais, não é o prejuízo exato. Talvez no dano moral não. Não, o dano moral tem outra, tem boshet que tem que pagar também. A gente vai ver também. O Moral vai perguntar sobre boshet logo depois. Mas, tudo bem, então, tudo bem. Então a Gemara fala que nessa idade, se o cara nessa idade vai pro pai. Então a Gemara fala, vamos aprender daqui, do mesmo jeito que essa multa, quem recebe, né, uma das regras da Torá, a princípio, né, se a moça concorda também, né, tudo tal, ele é obrigado a casar com ela, assim que a Torá fala. Então, que idade essa? Não, a gente está falando até 12 anos e meio. Então, a Gemara fala assim, vamos aprender daqui que do mesmo jeito que o dinheiro vai para o pai, então o dinheiro do casamento, no caso normal, também vai para o pai. E fala a Gemara a mesma resposta. Nilav miknasa, responde a Gemara, vamos aprender do knas, de multas. Mamona miknasa loyal finan. Knas, multa, é um outro enquadramento também. E a gente também não pode aprender casos, mesmo que estão falando de dinheiro agora. Os dois é dinheiro. Os dois são dinheiros, mas um é multa e outro é dinheiro que está devendo mesmo. Então não pode aprender um para o outro. Vamos dar outro exemplo de multa. Quando a pessoa rouba e pegam ela rouba, se ninguém vê, tal, e pegam ela, então a lei da Torá fala que ela tem que pagar o dobro.
Então o que quer dizer esse dobro? O dobro é, digamos que o valor era 100, ele tem que pagar 200. A primeira parte dos 200 que ele está pagando é o mamon, é o dinheiro mesmo, e a segunda parte é knas, é uma multa. Tá? Então, knas tem várias regras. Tá? Tem regras, tem uma regra famosa em knas e multa que modem biknas patur. Pessoa que ela confessa em alguma coisa que é knas, que é multa, ela está isenta. Ou seja, num roubo, se o cara sai correndo antes de descobrirem e fala eu roubei, e aí aparece, então ele só vai pagar os 100. Os 200 ele não vai pagar, porque modeb knas patur. Pessoa que concorda com knas e coisas de multa, ele está isento. Então, de qualquer forma, aqui é knas. Naquele caso de violência, de abuso, que uma pessoa abusa da Yudiá, então ele vai ter que pagar esse valor, que vai para o pai, é um knas, é uma multa. Então, multa não dá para aprender que essa multa vai para o pai, não dá para aprender que o dinheiro do casamento também vai para o pai, porque são regras diferentes. A gente nunca vai aprender dinheiro normal para multa. Quando o cara rouba e se arrepende antes de alguém descobrir isso e devolve. Então vamos lá. Vamos aprender de um caso de knas, né, desse abuso que tem que pagar. Mamona miknasa loyalfina. Dinheiro de knas, de multa, a gente não aprende. Vechiteima, esse kaf, vav, kaf, taf, né? Vechiteima, vamos dizer, nilaf min boshet ubgam. Vamos aprender então de outro caso, do boshet e do bgam. Outras duas coisas que nesse caso de violência, né, que o violentador tem que pagar, é a vergonha e é o que a moça agora, Gam é um defeito, é desvalorização monetária. Então, ela não é mais betulá, não é mais virgem e tal, então até na Ketubá ela vai receber menos dinheiro e tal, então tem um valor, tem uma perda direta monetária. Certo, mas de qualquer forma, tudo bem. E a vergonha também, que ela não é mais betulá, tal, isso se analisa em cada momento, né? Qual o caso? Tem boshet e pgam. Aqui a gente está falando do boshet, da vergonha, e pgam, que é de relação de dinheiro mesmo. Então isso a Gemara entende que isso aqui não é um knas. A multa é a coisa mais que tem nesse caso de violência. Tá. E de qualquer forma, a Gemara fala assim, que isso o pai também recebe. A Gemara fala, Shani boshet gam de avu achar begavaio. Ela fala assim, o pai está diretamente ligado com esses dois. Como ele pode casar ela com quem ele quer nessa idade, né? Então, na verdade, ele tem poder diretamente sobre essa vergonha, essa desvalorização dela. Por quê? Na teoria, se ele quisesse casar com ela com o pior cara do mundo, o cara mais doente, leproso, que ninguém ia querer casar com ela, que ela ia ficar super vergonhada de casar com ele, não sei lá, estou inventando, tá? Cada caso, ele tem esse poder. Então, como essa vergonha, ele tem... Isso aqui, esses exemplos foi o que eu falei, não, tá escrito aqui, por isso que eu citei, tá? Mas nos comentários. Então, como ele tem esse poder de fazer isso, então a Gemara entende, por isso que ele merece esse dinheiro, por isso que esse dinheiro vai para ele. Mas num caso do Kiddushin, quem falou que casando o dinheiro é ele que tem que receber esse dinheiro? A Gemara ainda não consegue responder isso aqui. Então, por exemplo, ela fala assim, Shani boshet ubgam de avu achar begavai. É diferente o boshet, a vergonha, e o pugam, e essa desvalorização monetária, de avua, que o pai, ele está ligado com isso. Ela mistabra de chimemaet etzia de kavatei kamemaet. Então fala Gemara, agora ela está querendo, então, chegar numa conclusão. Ela está querendo, está tentando agora outra coisa. Ela volta, ela já viu que por outros caminhos ela não vai conseguir resolver isso. Então, ela volta para onde que ela começou. Tá? Como
como a gente começou, um dos primeiros psukim que a gente trouxe, o primeiro versículo que a gente trouxe, a gente falou assim, aquela moça, a gente quis aprender da escrava, que quando a escrava faz 12 anos, ela se liberta. Aí no passuco, no versículo que está escrito lá, está escrito, Ve'atzah hinam, ela saiu de graça, en kasef, sem dinheiro. Aí a gente aprende do que está escrito a mais, sem dinheiro, a gente já sabe que ela sai de graça é sem dinheiro. Então a gente aprende esse sem dinheiro, a gente falou assim, não tem dinheiro nesse caso que ela deixa de ser escrava, mas vai ter dinheiro num outro caso, que é o caso do casamento, que ela saiu do pai, e aí naquele caso vai ter dinheiro. Nesse caso que ela foi escrava, que ela está saindo de ser escrava do dono dela, não tem dinheiro. Ela fez 12 anos. Mas no outro caso, que ela está saindo do dono, da pessoa que está com responsável dela, sim vai ter dinheiro. E aí a gente continuou falando, mas não é uma prova, tá bom que vai ter dinheiro, mas quem falou que o dinheiro é para o pai? Pode ser que o dinheiro vai ser para ela. Essa era a nossa pergunta. Vem a Gumará e volta para esse ponto. Agora ela podia ter respondido naquela hora isso, ela tentou outros caminhos e ela voltou para aquele mesmo ponto agora que ela viu que não tem esses caminhos não deram certos. Então ela falou assim, ela mistaber, tem uma lógica de falar que quem vai receber o dinheiro vai ser o pai. Por quê? De chimemaet etziah de kavatei kamemaet. O que a gente falou? A gente falou assim, esse dono não recebe o dinheiro, mas aquele dono, tem um outro dono que recebe o dinheiro, que é o pai. Então isso que a Gemara fala assim, Bistaber tem lógica de que Kamemaet vem excluir. O que a gente vai excluir? Esse aqui não recebe o dinheiro, a gente vai estar excluindo que vai ter um outro que sim vai receber o dinheiro. De Kamemaet, quando você vem excluir um caso, e Etziah, uma saída, ela está saindo da posse do dono dela, uma saída de Kevatei paralela, igual Kamemaet, vem excluir. Então algo igual, algo paralelo. Então do mesmo jeito que ela está saindo do dono, que ela era escrava, nesse caso não tem dinheiro, naquele caso vai ter dinheiro. Para quem? Para o dono, que era o pai no caso, né? Que estava na posse deles. Então isso que a Gemara, ela agora tenta chegar nesse ponto. Daquele primeiro passo, daquele primeiro versículo que a gente falou já no começo, ela tenta agora provar isso, que quando o pai casa a filha, ele vai receber o dinheiro, tanto quando ela tem menos de 12 anos, e até quando ela vai ter 12 anos e meio. E sempre é ele que vai receber, porque a gente aprende paralelo com o caso do escravo, da escrava judia. Ok?